Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar Crônicas 2, capítulo 7 e 8. Capítulo 16 e versículos 7 e 8, que fala: Assá e o rei da Síria pelejam contra Baasa. Que fala... O 7 fala: Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente Assá, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? Portanto, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. O 8: Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Esses são os dois versículos, irmãos, da Crônicas 2, versículo 16, né? Que fala de o profeta, né? O profeta Anani repreende o rei Assá, porque ele, em vez de confiar em Deus, buscou ajuda no rei da Síria para vencer seus inimigos, né? Ele não confiou em Deus, ele confiou em outro rei, ele confiou no ser humano, ele não confiou em Deus, né? É o que está dizendo aqui. Anani lembra Assá que em uma batalha anterior contra um exército muito maior, os etíopes, né, e os líbios, Deus lhe deu vitória, né? Porque ele confiou no Senhor naquela ocasião. E nessa ocasião ele se uniu com outro rei e fez uma aliança. Ele não confiou em Deus. Então o profeta Anani repreendeu o rei, né? O rei Assá, porque dessa vez ele não confiou em Deus. Ele confiou em outro rei, no rei da Síria, né? Em outra batalha ele já tinha vencido porque ele confiou em Deus. E batalhas muito maior, né? Quer dizer, irmão, se a gente não confia em Deus, vai confiar em um outro ser humano, o que ele vai te ajudar, o que ele vai te resolver? Temos que confiar somente no Senhor. É Ele que vai nos ajudar, né? Às vezes a gente está numa luta danada, né? A gente vai pedir opinião para outra pessoa e falar, que opinião que ela vai te dar? A Aga sai, abandona tudo, né? Às vezes a gente está numa luta tão grande dentro de casa e quer a ajuda das pessoas e, né, só recebe palavras que não deveriam ser faladas, né? Em vez de ser aquelas palavras para ajudar, só vem palavras para te desanimar. Então, o que está falando aqui, devemos confiar só em Deus. Por isso que o profeta Anani, está chamando a atenção, né, do rei Assá, porque ele não confiou em Deus, né? Quando confiamos em Deus e não nas nossas próprias forças ou alianças humanas, ele luta por nós, não é mesmo, irmãos? Se a gente confia nele e põe na mão dele, ele vai lutar por nós. E a guerra está vencida. Então devemos confiar no único Deus vivo, né? E nos dá vitória, né? Mas quando colocamos nossa confiança em pessoas, estratégias ou reuniões, perdemos o favor e o poder divino, né? Se você confia em Deus, né, entrega tudo nas mãos dele, ele te dá vitória. Você não precisa nem esforçar muito, você entra em oração, você entra em jejum, né? Você lê a palavra e ele vai te dar a vitória. Se você confia no ser humano, ele não vai te ajudar em nada. Todas as palavras que sair da boca dele vai sair não para te ajudar, vai sair só para te desanimar, né? Você para pensar, não, eu acho que eu vou fazer o que ele está falando. Não devemos fazer isso. Nós devemos confiar somente em Deus. Deus é o único que vai nos socorrer e é o único que vai nos ajudar, né?
Deus quer que aprendemos a depender dele, né? Em todas as circunstâncias, não apenas quando tudo está difícil, né? Que nós esperamos chegar ao ponto mais difícil, né? Quando a gente vê que já não dá mais, vai clamar a quem? Espera chegar no fundo do poço para clamar ao Senhor? Não, não devemos esperar chegar no fundo do poço. Devemos correr e já pedir socorro, né? A Deus. Devemos entrar em oração, que Ele nos responde, Ele nos ajuda. Então não devemos confiar no homem, no ser humano. É o que está dizendo o rei Assá. Você confiou em outro rei? Você teve batalhas muito maiores que Deus te deu nas mãos, né? E você teve vitória dessas batalhas. Essa batalha que é menor, você se aliou com outro rei para vencer? Você fez errado, você deveria ter confiado em Deus, né? Por isso que ele fala que devemos confiar somente em Deus. A fé constante é o que nos mantém, né? Na presença, né? E o socorro do Senhor está em nossas vidas, né? Deus estando em nós, né? A sua presença nos ajuda a vencer. Ele dá vitória na nossa mão. E o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nos orienta, nos ajuda, né? É só entrar em oração que Ele nos ajuda, né? É o que eu entendo hoje, irmão, desses 2 versículos, né? Não devemos confiar no nosso braço, não devemos confiar no ser humano, não devemos pedir orientação quando nós precisamos para outros seres humanos. O único que nós devemos pedir ajuda é o Senhor. Só Ele para nos socorrer, para nos ajudar. Amém, irmãos? Hoje é o que eu tenho para falar. Quando você pensar, olha, vou pedir para minha amiga porque ela é muito boa, ela eu confio. Não é porque você confia nela que você vai pedir ajuda para ela. Você pode até ter um conselho, mas ajuda nós devemos só pedir para Deus. O único socorro que nós temos é Deus, né? E não deixar as coisas acontecer para depois pedir socorro. Tem que pedir socorro bem antes, como todos fazem, como eu fiz. Devemos confiar somente em Deus. Amém, irmãos? Por hoje é o que eu entendo desses 2 versículos. O que eles estão dizendo é que devemos só confiar em Deus, somente. Amém? Tenha um bom dia, uma boa tarde, um ótimo dia na presença do Senhor, né? Que é Ele que nos ajuda. Amém? Glória a Deus.